Boa noite a todos, graça e paz, que Deus abençoe a tua vida. Hoje, 22 de março, 19 horas, estamos iniciando o nosso culto de adoração, de louvor ao Senhor. E eu queria convidar você que está aí na sua casa, para nós começarmos orando, chamando e convidando a presença do Senhor. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te somos gratos por esse dia, nós te adoramos, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Pedimos agora, Pai, a tua presença nesse culto, invocamos o teu nome, queremos que o Senhor possa se manifestar na nossa casa, trazendo uma palavra de fé, de esperança, Senhor, para os nossos corações nessa noite. Então toca no nosso coração, Pai, em nome de Jesus, que a nossa mente e o nosso coração agora estejam conectados ao Senhor, em nome de Jesus, que nada venha roubar a nossa alegria, que nada venha roubar a nossa fé, que nada venha nos distrair, Pai, para aquilo que o Senhor vai fazer, para o derramar, para a manifestação da tua presença na nossa casa e na nossa família. Pai, nós consagramos a nossa casa ao Senhor. A nossa casa agora é a extensão da tua igreja, Pai, em nome de Jesus. E aqui estão os filhos benditos do Senhor se reunindo para adorar, para cultuar, para celebrar, para bendizer o Deus Todo-Poderoso, Pai. Nós então clamamos ao Senhor nessa noite e pedimos realmente que o Senhor venha e se manifeste, trazendo vida, trazendo fé, trazendo esperança, trazendo novamente alegria nos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Amém, queridos, graça e paz. Você está ao vivo na Igreja Batista de Bom Retiro, em Curitiba, Paraná, ao vivo para todo o Brasil, todo mundo. Eu quero mandar um abraço para vocês da Espanha, de Portugal, um povo que nos segue da Finlândia, da Suécia, da Alemanha. Quero mandar um abraço especial para a missionária e pastora Laranjeira. Quero mandar um abraço para o meu amigo, meu irmão, aí de Caruaru, Dr. Gerson e Kaila. Quero mandar um abraço para todo o povo que nos segue dos Estados Unidos e para todo o povo de todo o Brasil. Gente, a gente recebe mensagem, pedido de oração de todo o Brasil. Então você vai fazer o seguinte, pega esse link já e compartilha, avisa nas suas redes sociais, manda para os seus grupos de WhatsApp, dizendo o culto na igreja mais aleluiada de Curitiba começou, a Igreja Batista de Bom Retiro, em Curitiba, Paraná. Amém? Nós existimos para abençoar a sua vida, e nesses tempos de Covid-19, nós prudentemente, querendo frear aquela chamada curva de crescimento que a OMS nos mostra, nós pedimos para que todos os irmãos ficassem em casa. Então nós continuamos celebrando o culto, mas celebramos o culto em casa, é uma oportunidade de você estar com a tua família, com a tua esposa, com o seu cônjuge, com seus filhos, com sua avó, com a sua sogra, com o seu cunhado. Chama aquele cunhado, sabe aquele cunhado difícil? Chama ele para participar e para ele adorar o Senhor junto com a gente, amém? Nossa igreja é uma igreja da Convenção Batista Brasileira. Nós zelamos por um culto em que a mensagem seja absolutamente confirmada pela palavra de Deus. Nós temos por princípio permanecer fiéis às Escrituras Sagradas. Nós estamos aqui começando uma nova etapa da nossa caminhada, da nossa jornada. Nós decidimos em assembleia, no domingo passado, aumentar a nossa igreja, ou seja, a igreja ela vai crescendo e você precisa proporcionar mais espaço e conforto para os membros e para aqueles que nos visitam e participam dos cultos. Então nós vamos começar uma obra agora, os engenheiros já estão, inclusive, tiveram durante toda a semana aí fora trabalhando, e você pode participar disso também. Esse é o momento em que nós vamos dedicar dízimos e ofertas e também vamos orar pelas famílias da igreja. Quando a gente fala sobre dízimos e ofertas, tem muita gente que olha torto, tem muita gente que pensa torto, mas esse é um princípio bíblico de bênção para a sua vida. O dízimo, ele abençoa você, ele não abençoa a igreja, ele não abençoa mais ninguém que não seja o próprio dizimista. E a oferta, ela tem o poder de chamar a atenção de Deus para as injustiças que você está sofrendo, para calar as vozes malignas, para fazer cessar as pragas na tua vida. Você pode contribuir através da nossa conta bancária, tem aí para você fazer os depósitos, fazer as transferências. Você pode contribuir através do nosso app, o nosso aplicativo, você pode baixar gratuitamente na App Store e na Google Play.
E você pode também, se você for de Curitiba e for membro da igreja, não deixe de ser fiel, não pense que você vai enganar o mundo espiritual, porque não vai enganar. Então seja fiel ao Senhor, porque ao fiel o Senhor se mostra fiel. Então se você também quiser, pode vir aqui diretamente na igreja. Tem muita gente que não gosta de fazer essas coisas. Vem aqui na secretaria e dedica o seu dízimo, entrega a sua oferta, devolve para o Senhor o dízimo e entrega a sua primícia. Amém? Eu quero convidar você, para que você que nos acompanha, você que é abençoado, gente, é tão fácil ajudar a gente. Eu quero mostrar para vocês um vídeo aqui da nossa campanha para reforma do templo. É um valor assim, quase que simbólico. Então, primeira coisa, você tem que baixar o app na Google Play, na Apple Store. Aí você vai e clica em Contribua. Você vai lá, clica em Contribua. Oferta da reforma, você vai em oferta da reforma e coloca o valor a partir de R$30, qualquer valor, a partir de R$30, 30, 40, 50, 100, 500, 1000, o que Deus colocar no seu coração, você coloca em pagar, aperta ali e você preenche os seus dados. Na verdade, você vai ter que colocar o teu CPF, próximo, clique em próximo de novo, e você vai escolher pagar no cartão de crédito ou no boleto bancário. Se você clicar em boleto bancário, você vai pedir para visualizar esse boleto e vai poder pagar em qualquer banco, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Santander, Itaú ou banco da sua preferência. Agora eu quero dizer para você que vai pagar, vai ofertar através do aplicativo direto com cartão de crédito. Se você escolher aí qualquer valor, esse valor não vai impactar no seu limite, tá bem? Aqui o programa ele é planejado como um pagamento recorrente. Então se você colocar lá R$100, R$200, R$300, ele em 12 vezes ele não vai tirar, não vai impactar no teu limite, não vai prender o teu limite. Ele todo mês ele vai tirar aquilo ali, é o pagamento recorrente. Você pode suspender a hora que você quiser, tá bom? Deus ele ama o que dá com alegria. Agora você que é membro da igreja, quero convidar você à fidelidade. Dízimo é 10% daquilo que vem às suas mãos, pertence ao Senhor e é motivo de bênção para a sua vida. Esse momento é um momento que eu quero também pedir para que você se junte com a sua família, se junte com a sua esposa, com o seu cônjuge, com o seu filho. Aproveita assim para colocar a mão sobre a cabeça do seu filho e abençoar a vida dele. Eu quero chamar a pastora Fabíola e a irmã Cláudia. A pastora Fabíola é a pastora de mulheres dessa igreja. E Cláudia é a esposa do pastor Quecos. Eles acabaram de chegar, foram recebidos em assembleia no domingo passado da nossa igreja, e eles vão pastorear os casais mais jovens da nossa igreja, junto com o pastor Marcos, amém? Então, junta a sua família agora, feche seus olhos, coloca a mão sobre a cabeça dos seus filhos, segura na aliança que você tem com a sua esposa, clame pelo favor do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Família é projeto de Deus. Deus sonhou com a família, foi Ele que instituiu família. E neste momento nós queremos orar pelas famílias dessa igreja, pela tua família. Se você está reunido com a sua família, se você está sozinho aí, ora pela sua família neste momento, que o Senhor também vai ouvir e vai atender a sua oração. Vamos orar clamando ao Senhor pelas restaurações das famílias e também pela união. As famílias agora estão tendo a oportunidade de passar um pouco mais tempo juntos. Que esse tempo seja um tempo precioso, em que nós possamos desenvolver mais a nossa intimidade, que nós possamos nos conhecer mais, que haja a conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Vamos orar ao Senhor? Pai eterno, nós te clamamos, Senhor. Tu és o Deus que criou homem e mulher, Tu foi o Deus que instituiu o relacionamento conjugal. E também Tu foi o Deus que disse para que o homem procriasse e tivesse filhos. Tu instituiu a família e a família é plano do Senhor. Então nós cremos que não é desejo do Senhor que as famílias fiquem desunidas. Não é desejo do Senhor que haja desavença, que haja destruição nos lares. Não é desejo do Senhor que pais e filhos tenham discórdias, andem em confusão. Mas é desejo do Senhor que haja paz, que haja comunhão, que haja amor. Por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu clamo
Eu clamo nessa noite que o Senhor esteja restaurando famílias, que o Senhor esteja quebrantando corações, que o Senhor esteja movendo nessas vidas agora, Senhor. Tira toda a dureza do coração, tira toda a amargura, tira toda a falta de perdão, todo o rancor, todo o ódio, e que em nome do Senhor Jesus Cristo, nas famílias da nossa igreja, nas famílias das pessoas que nos ouvem neste momento, que haja paz, que haja harmonia, que haja a presença do Senhor trabalhando nesses relacionamentos. Pai, cuida dos filhos, Pai, tantos filhos que estão com o coração doído, tantos filhos que se sentiram desprezados, abandonados por seus pais. Que eles saibam que, acima de tudo, eles têm um Deus que é todo-poderoso, um Deus que os ama e que quer ser o Pai deles, Senhor. Faz com que essas pessoas que sofreram rejeição, elas possam encontrar o amor no Senhor e também possam liberar perdão aos seus pais que abandonaram. Senhor, tem pais aqui que estão rogando pelos seus filhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, atende o clamor desses pais, Senhor, meu Deus, que estão sofrendo, vendo seus filhos a passos largos para o inferno. Que em nome do Senhor Jesus Cristo, aqueles filhos que já aprenderam da Tua palavra, voltem para os Teus caminhos. Que o Senhor traga os seus filhos para a Tua presença novamente, Senhor, e restaure. Eu sei que Tu és um Deus de paz e não de confusão. Tu és um Deus de amor e de ordem. Por isso traz paz, traz amor, traz ordem às famílias. Que elas possam ser reestruturadas no Senhor. Reedifica os lares, Senhor meu Deus. Vem, seja o Senhor dos nossos lares. E que os nossos lares sirvam para honrar e glorificar o Teu nome. É isso que eu clamo no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? E agora eu quero orar por você, pela sua vida, pela sua casa e principalmente pela sua vida financeira. Então coloque agora diante do Senhor, fale para o Senhor da situação que você tem vivido, como está a sua vida financeira, o que realmente você precisa que o Senhor venha fazer na sua vida. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, Deus, eu quero colocar, Pai, a vida financeira de cada um. Eu quero, Senhor, pedir que o Senhor esteja sondando se há algo, Senhor, que eles têm feito de uma forma errada, inadequada. Quero pedir que o Senhor traga, Senhor, a eles, Pai, confiança no Senhor, que o Senhor gere no coração do Teu povo fidelidade, para saber que o Senhor é Deus e é o Senhor quem supre, é o Senhor quem traz suprimento, é o Senhor quem sustenta, é o Senhor quem abre portas, é o Senhor quem fecha portas. Senhor, que o Teu povo continue com os olhos no Senhor, fiel ao Senhor, dizimistas fiéis, ofertantes da sua obra, Pai. E, Senhor, eu quero liberar uma palavra de bênção sobre a vida deles, sobre a casa do Teu povo. Jamais vai faltar absolutamente nada. Vai haver fartura, abundância de alimentos, abundância de saúde, abundância de amor. O Senhor vai estar presente e eles vão saber que é o Senhor quem sustenta. Pai, se há alguém precisando de que uma porta de emprego seja aberta, uma família, um pai de família, um chefe, um sacerdote que esteja aí diante de um desemprego, Senhor, abre portas, escuta o clamor do Teu servo, para que ele saiba que o Senhor é Deus, e que ele dependa e confie única e exclusivamente no Senhor. Eu repreendo todo espírito contrário, todo espírito devorador, toda praga, todo gafanhoto, migrador, que venha realmente assolando, querendo destruir, trazer destruição na casa dos Teus servos. Eu repreendo e eu libero uma palavra de prosperidade sobre a vida da tua igreja e sobre essas famílias que nos assistem pela internet. Senhor, eu quero abençoar, liberar uma palavra de bênção sobre aqueles que têm sido fiéis aqui na nossa igreja de BBR, sobre aqueles que têm sido fiéis nos dízimos, nas ofertas, têm nos abençoado, têm participado dessa obra tremenda e maravilhosa que o Senhor vai fazer aqui nesse lugar. Que nesse tempo, Senhor, que nós estejamos aqui em obras, vai ser um tempo difícil, sim, mas vai ser um tempo em que nós vamos ver a mão poderosa do Senhor
Senhor nos sustentando e que jamais falte absolutamente nada, nada na vida dos seus servos, que eles vejam, Senhor, que o Senhor tem sustentado e o Senhor é um Pai bom e o Senhor tem dado coisas boas, Deus. Senhor, nós confiamos no Senhor, naquilo que o Senhor tem feito e no que o Senhor ainda fará, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Então, você que está nos acompanhando aqui, aproveita e pega esse link, eu já falei isso, manda para os seus amigos, manda para a sua célula, para cada um dos membros, e que você tem amigos, e diga assim: começou o culto na Igreja Batista de Bom Retiro, publica uma foto sua em família, na sua rede social, coloca lá, @IBBR, marca a gente, tá bom? Vamos lá, hoje pela manhã, nós ministramos a respeito da fé, e hoje nós vamos continuar ainda, seguindo nesse mesmo destino, dentro dessa mesma rota, dentro desse mesmo trilho, e vamos falar sobre o mover de Deus. A Bíblia, ela é cheia de passagens em que Deus se move, em que Deus passeia pela terra. A Bíblia nos conta que em Gênesis capítulo de número 11, Deus, ele desce, ele diz: desçamos. Ele vai ver Babel se levantando como uma obra de rebelião do homem contra Deus, uma tentativa inútil de fugir do juízo de Deus. Havia vindo anteriormente, nos capítulos anteriores, um grande dilúvio sobre a terra, porque o povo havia se corrompido, o coração do homem que é mau se corrompeu. Veio um dilúvio como juízo para arrependimento, e o povo, em vez de se arrepender, o que eles fizeram? Fizeram uma torre para tentar escapar do juízo do Senhor. Deus, ele se move novamente, em Gênesis 19, ele visita então, Abraão visita Sodoma e Gomorra. Deus, ele se move novamente em diversas passagens. Em Êxodo capítulo 19, Deus desce para falar com Moisés no Sinai. Esse Deus que se move, ele é alvo de buscas do povo de Deus. O povo de Deus: eu vou buscar o mover do Senhor, eu vou buscar o mover da mão, do braço do Senhor. A Bíblia diz que a oração é capaz de mover o braço do Senhor em nosso favor, e é sobre isso que nós vamos tratar essa noite, amém? João capítulo 20, verso 30 e 31, diz que Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. A Bíblia diz que no Evangelho de João, apenas 7 milagres são registrados, e esses 7 milagres, eles são o suficiente para que você seja salvo, para que você creia que Jesus é o Filho de Deus, para que você creia que Ele é o Cristo e tenha vida em seu nome. O nome é algo extremamente importante na Bíblia. Hoje, nós damos nomes aos nossos filhos, chamamos ele por filho. Você pergunta o nome: por que você se chama pelo nome que você é chamado? Algumas pessoas gostam de combinar 2 nomes e juntar e criar um novo nome. Tem nomes que ficam até um pouco esquisitos, outros ficam muito bonitos, mas é quando você dá um destino para o seu filho, você dá um nome. É interessante que uma das primeiras coisas que Deus faz é dizer para Adão: Adão, domine sobre todos os animais e dê nome, porque quando você conhece o nome de alguém, você exercita domínio, você exercita governo sobre a vida dele. Um dos mandamentos do Senhor, Deus diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque ele não terá por inocente aquele que tomar o seu nome. Em Romanos capítulo 10, a Bíblia diz que aquele que invocar o nome do Senhor, ele será salvo. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, que a Jesus foi dado um nome sobre todo nome, pelo qual importa que todo o joelho se dobre e toda a língua confesse que Ele é Senhor. Então o nome é algo que dá para mim e para você um destino, uma direção, mas o nome também exerce poder sobre a vida das pessoas. E o nome de Jesus, ele se apresenta no Evangelho de João como eu sou. Ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida.
E o Evangelho de João é revelado com os milagres daquele que é o Eu Sou. Moisés então perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual o nome dele? Que lhe direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. É assim que Deus se revela em Êxodo capítulo 3, verso 13, para Moisés. Diga que o eu sou te enviou. É por isso que Jesus, em João capítulo 8, ele diz, antes de Abraão, eu sou. Ele está mostrando no Evangelho de João que Cristo, ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e será eternamente. Jesus, ele fez os céus e a terra, e ele abandonou, ele deixou a sua glória e se fez semente dentro do ventre da Virgem Maria, habitou entre nós, e as pessoas não percebiam quem ele era. Jesus só diz que é o Messias para duas pessoas, para a mulher samaritana e para Pôncio Pilatos. Ele diz, eu sou aquele que fala contigo. Só para essas duas pessoas. Os próprios discípulos, durante a sua trajetória, eles ficam boiando, eles perguntam assim, quem é este que até dá ordem aos ventos e à tempestade e eles obedecem? Os discípulos, eles estão caminhando e eles não percebem, o mundo espiritual percebe quem é Jesus. A Bíblia diz que quando Jesus chega na região de Gádara, dos samaritanos, ao endemoniado de Gádara, e o endemoniado fica de joelhos, se dobra e diz, eu sei que tu és o Cristo, vieste nos atormentar antes do tempo. Então o mundo espiritual percebe que Jesus é Deus, percebe que ele é o eu sou, mas os homens não percebem que ele é Deus. Então o Evangelho de João, ele busca retratar isso e revelar Jesus como Deus. E o primeiro milagre de João, no Evangelho de João, está no capítulo 2, ele transforma agora em vinho, e ele diz, eu sou a videira verdadeira, quem está em mim dá muito fruto. Ele repete isso em João capítulo 15. Ele anda sobre as águas, e em João 6, ele diz, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir. Essa passagem está em Apocalipse, capítulo de número 1. Na multiplicação dos pães, em João 6, ele diz, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Ele vai dizer que eu sou na ressurreição de Lázaro, de João 11, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele diz que eu sou na cura do cego de João 9, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E esse mesmo Jesus agora vai se revelar num dos 7 milagres, é um milagre muito impressionante, que acontece num lugar chamado Tanque de Betesda. Quando você chega em Jerusalém, pertinho da chamada Porta Dourada, próxima à descida do Monte das Oliveiras, você vai passar por uma porta, chamada Porta das Ovelhas. Ela hoje também é chamada como Porta dos Leões, porque quando Jerusalém foi capturada pelos árabes, eles desenharam 4 leões, você entra na porta assim, tem 4 leões esculpidos na pedra, na porta da entrada das ovelhas. E quando você entra então naquela porta, que você vira à direita, antes de chegar no pátio do templo, Jerusalém é uma cidade linda, eu vou para lá todo ano, e você passa num lugar chamado Tanque de Betesda, que era o local onde as pessoas lavavam as suas ovelhas, onde purificavam as ovelhas, e essas ovelhas, elas iam depois ser levadas para o sacrifício. Então, a Bíblia diz em João capítulo 5, verso 1 a 10. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado de Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento das águas, preste atenção nessa palavra, eles esperavam um mover das águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitar as águas, era curado de qualquer doença que tivesse.
Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Preste atenção, essa pessoa não tinha 38 anos. Ela estava paralisada há 38 anos no tanque de Betesda. E que segue assim o texto bíblico: quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada, quando a água se move. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mais tarde, nesse mesmo texto de João 5, capítulo 14, verso 14, mais tarde Jesus o encontrou no templo e disse: olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. A paralisia, ela é um impedimento de você se mover. E é por isso que o paralítico, a única coisa que ele esperava era o mover das águas, porque ele cria que quando as águas se moviam, era um favor de Deus enviado por um anjo, e a primeira pessoa que caísse dentro daquelas águas era curada da sua enfermidade. Esse homem, ele está paralisado por causa do pecado. Tem muita gente que não dá o verdadeiro valor àquilo que a Bíblia chama de pecado. O pecado é capaz de ferir a vida do homem, separá-lo de Deus, impedir ele de continuar uma trajetória, impedir ele de ter acesso a Deus, impedir ele de ter vida, porque o salário do pecado é morte, não é só uma paralisia. Eu tenho trabalhado durante muito tempo dentro da área da libertação e da batalha espiritual. Quando a enfermidade toca na vida de uma pessoa, e eu não estou dizendo aqui que toda enfermidade é espiritual, não é nada disso, nós estamos vivendo aqui tempos de coronavírus, tempos de Covid-19, são vírus, mas a enfermidade ela também pode se mostrar como algo espiritual. A enferma de Lucas capítulo 13, a Bíblia diz que em Lucas 13 havia uma mulher encurvada, possessa de um espírito de enfermidade. Lucas 13, verso 10. A enfermidade também pode ser algo espiritual. A Bíblia diz que em Marcos capítulo 9, Mateus capítulo 17, havia um homem que trouxe um filho, e esse filho estava possesso de um espírito de enfermidade que vivia na vida dele desde que ele era pequeno. Jesus pergunta: desde quando acontece isso? E ele diz: desde a infância, desde que ele era pequeno. Então, quando nós falamos sobre enfermidade, aqui esse homem está paralisado por algo, por alguns fatores. O primeiro fator é o tempo. Esse homem estava ali, era um dos que estavam ali, era paralítico, fazia 38 anos. Por que algumas pessoas não conseguem sair do lugar, não conseguem se mover? O tempo vai roubando deles a fé, o tempo vai roubando deles a esperança, o tempo vai tirando deles as possibilidades. Eles começam a bater em portas. Uma pessoa enferma vai no médico, vai no outro médico, vai no outro médico, e a resposta é sempre não, não e não. Não tem esperança, não existe cura, não existe remédio para a sua enfermidade. E à medida com que o tempo vai passando, a esperança vai se desvanecendo, a esperança vai sendo retirada, e ele começa a não crer mais na possibilidade de andar. Tem muita gente que está vivendo casamentos horríveis há 10, há 20, há 30, há 38 anos, e não consegue mais crer por causa do tempo que a pessoa vai mudar, que o cônjuge vai mudar, que o filho vai se livrar da droga, que a casa dela vai ser uma casa de sossego, que a vida financeira dela vai ser restaurada, vai ser curada por causa do tempo. O tempo é capaz de roubar de nós o quê? A esperança. Em segundo lugar, ele estava paralítico, porque por causa da inexistência de amigos capazes. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Normalmente, os doentes, eles se atraem. Se você vai hoje e está doente, você busca o quê? Um hospital.
E quando você chega, por exemplo, num centro médico, num PS, num pronto-socorro de um hospital, você não vê gente sadia ali. Você só vê gente doente, gente desesperançada, gente que encontrou no meio da sua vida uma enfermidade, um acidente, e ela precisa de socorro imediato. E ali cada um quer resolver o seu problema. Ali eles não são médicos, eles são todos doentes. Então um doente não consegue ajudar outro doente. E a Bíblia fala sobre isso, sobre gente doente que se ajunta. E nós, quando nós começamos a caminhar perto de gente doente, essas pessoas são incapazes de nos ajudar, ou seja, nos incentivam a ficar no lugar da paralisia. Em terceiro lugar, esse homem estava paralítico porque a fé dele era limitada. De vez em quando descia um anjo do Senhor. Tem gente que acha que Deus se gasta, Deus só vem de vez em quando, Deus só faz milagre. Uma hora interessante que o tempo em que Deus mais fez milagre na Bíblia era o tempo ali em que o Israel ficou 40 anos caminhando no deserto. O deserto é bom, gente. O deserto é um local da gente se encontrar com Deus. Você vê a quantidade de milagres que acontecem com todo tipo de gente enquanto eles estão no deserto, é impressionante. Elias experimentou milagres no deserto, Eliseu experimentou milagres no deserto, Moisés experimentou milagres no deserto, Josué experimentou milagres no deserto. Aqui, esse homem, ele está limitado na sua fé, por quê? Porque ele acha que Deus já me casou, isso já foi um milagre, então não quero pedir mais nada para Deus, Deus já me deu uma casa, Deus já me deu emprego, me deu um filho com saúde, e eu não quero pedir mais nada para Deus, como se Deus fosse um pai assim, que não fosse generoso, que não fosse um pai exuberante na maneira como ele dá, ele ama dar. A Bíblia diz que Deus, o nosso Deus, ele ama dar. Ele fala, os olhos do Senhor estão por passear por toda a terra, para se mostrar forte para todos aqueles que têm o seu coração totalmente dele. Pensa num Deus que fala para a gente no Evangelho de João 6 vezes, peço-lhe será dado, tudo que pedires em meu nome, ao meu Pai vai te ser dado, para que a minha alegria se cumpra em você. Deus é um Deus que se importa com a minha alegria, e Deus é um Deus que quer nos dar, pedir, dar-se-vos-á, buscar, encontrarei, bater e abrir-se-vos-á. Aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, aquele que bate, a porta se abrirá. Eu tenho falado sobre fé, hoje pela manhã eu ministrei para a igreja a respeito de fé, e eu quero continuar mostrando para vocês que se a sua fé for limitada naquilo que você pensa, ou naquilo que você pensa de Deus, gente, você não chega em lugar nenhum, e você vai continuar paralisado, a sua vida vai continuar paralisada, a sua esperança vai continuar paralisada, e você sempre vai achar que os outros é que merecem, os outros que vão ver milagres, os outros que vão experimentar o mover de Deus, e você nunca vai experimentar o mover de Deus. Por quê? Porque você pensa que Deus só vem de vez em quando, Deus só manda milagres de vez em quando, Deus só manda anjos de vez em quando. Essa fé limita a ação do Senhor, porque a mão de Deus, ele caminha, ela se move, Deus se move pelo tamanho da sua fé. Em quarto lugar, esse homem está paralítico pela falta de foco. Um anjo do Senhor agitava as águas. Preste atenção. Deus, o próprio Deus em carne, Jesus Cristo, está visitando ele no tanque de Betesda, e ele, em vez de olhar para Deus que está do lado dele, ele está procurando um anjo. É gente mística. Sabe gente mística? É gente que está esperando uma revelação, uma palavra liberada de profecia, mas ele não percebe que Deus está do lado dele. A Bíblia diz que eu e você, 1 João capítulo 4, verso 4, somos santuário do Senhor. Tem uma mulher que ela me impressiona na Bíblia por duas razões. O nome dela é Esther, você já deve ter lido o livro dela. O livro dela fica ali entre Neemias e Esdras. Esther é uma mulher que está dentro do palácio do rei, e tem medo de falar com o rei. Tem gente que tem medo de falar com Deus ou não enxerga Deus. Jesus, ele ressuscita dos mortos, ele está caminhando por um lugar, e enquanto ele está caminhando por esse lugar, vem dois homens com ele, e enquanto ele caminha, Jesus está com eles, eles não percebem que Jesus é Jesus. Tem gente que é tão cínica, que consegue não perceber a presença de Deus do lado dele. Querido, Deus está contigo, por onde quer que você passar. Deus, ele não abandona a gente porque as circunstâncias estão ruins. A promessa de Deus, eis que estarei convosco todos os dias, até o final dos séculos. E pensa assim num Deus que não pode nos abandonar.
Há uma promessa de Deus que diz: aquele que vem a mim, de forma alguma lançarei fora. Eu sei que você já foi descartado, já foi desprezado, já foi abandonado, já foi traído. Eu sei que teve gente que te tratou como lixo, tentou te abortar, tentou te matar, tentou te desprezar. Mas o nosso Deus não nos abandona. Deus é um Deus que não nos deixa. Deus é um Deus que quer caminhar com a gente. E o foco desse homem estava perdido, por quê? Porque ele, em vez de olhar em Jesus que estava do lado dele, ele estava procurando um anjo. A Bíblia diz também que havia escassez de generosidade. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Só que aqui é cada um por si e Deus por todos. Aqui, cada um diz, cada um com seus problemas. Então fica todo mundo pronto para mergulhar, todo mundo pronto para pular. Não houve um mover das águas, mas só o primeiro é que vai receber. Como se Deus, ele fosse um Deus que escolhesse apenas alguns sortudos, alguns velozes, alguns mais espertos. Então, como não há nenhum generoso para me empurrar dentro do tanque, assim eu vou ficando por aqui. A cabeça desse homem, ele estava tão impregnada de incredulidade, ou a fé dele estava tão distorcida, que ele não entendia que o nosso Deus, ele trata o primeiro como ele trata o último. Eu estava citando aqui, nós estamos aqui na quarta-feira, no quarta-feira. Deus é Deus do perto, querido, e Deus é Deus do longe também. O nosso Deus não é um Deus que só trata o primeiro da fila e esquece o último da fila. Aliás, para Deus, o último da fila que é o primeiro, os últimos é que serão os primeiros. Existe também uma ausência de solidariedade. Senhor, não tenho ninguém que me ajude. Não é que Deus só visita o primeiro. Não é que Deus só se move de vez em quando. É que não há ninguém que creia comigo. Quando você não tem ninguém que se junte contigo, a sua fé vai sendo paralisada. É por isso que a fé, ela é movida pelo coração de uma pessoa que crê. Mas muitas vezes você tem que ter alguém do teu lado. A Bíblia diz que quando dois concordam sobre alguma coisa na terra, o céu se move, a mão de Deus se move, o poder de Deus se move. Quando você liga na terra com alguém, a mão do Senhor se move em teu favor. A ausência da solidariedade na fé acontece quando? Quando você deixa de congregar, quando você fala assim: eu não preciso de igreja. Vocês estão experimentando agora como é difícil a gente viver longe um do outro. A gente começa a experimentar saudade de abraço. Gente, eu sou um homem que eu gosto de abraçar, eu gosto de ser abraçado. A gente vem aqui para a igreja, você é membro aqui na Igreja Batista do Bom Retiro. Eu termino o culto, eu quero te dar um abraço na porta. Às vezes eu te recebo na porta da igreja para dizer o seguinte: eu sou o teu pastor, você precisa saber que você precisa contar comigo, você pode contar comigo. Mas essa enfermidade está nos afastando um dos outros. Ele impossibilita você de abraçar, de apertar uma mão, de beijar o rosto de quem você ama, de dar o ósculo santo. Você impossibilidade de tocar. E essa ausência de pessoas perto da gente é uma ausência de solidariedade. Isso machuca demais o nosso coração. E é por isso que nós oramos, para que esse pico de enfermidade passe o mais rápido possível, para que a gente possa voltar a se abraçar. A Bíblia não fala isso, quem fala isso é ciência. Existe uma substância, quando você abraça alguém, chama ocitocina. Quando você abraça uma pessoa, quando você toca numa pessoa, essa substância é liberada e ela produz um prazer. Por exemplo, alguns cientistas acreditam que é a ocitocina que libera o leite no peito da mãe, para que ela possa amamentar. Então, o pai, a mãe que pega o bebê no colo, que toca com ele no colo, está liberando um hormônio do amor. Essa é a ocitocina. É por isso que aqueles que são casados, eles gostam tanto de dormir de conchinha, tocando um no outro. Por quê? Porque libera a ocitocina. A solidariedade do toque, do abraço, é liberação de amor. E aqui, ninguém quer tocar nele porque ele é aleijado, e ele está no tanque do sofrimento. Em sétimo lugar, ele está aqui aprisionado pela maldição da lei. Isso, para você que não é judeu, não há problema nenhum, mas para ele que era judeu, que estava dentro de um tanque do sofrimento, tanque dos aleijados, tanque daqueles que foram capturados pela enfermidade, ele está maldito pela lei. E a Bíblia diz em Levítico 21, nenhum homem em que houver alguma deformidade se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Defeito nele há, não se chegará para oferecer o pão
do seu Deus. A oferta faz parte do culto do Senhor. Aliás, deixa eu falar para você aqui. Tem muita gente querendo denegrir ou mudar. A oferta sempre fez, sempre fará. Eu estou falando aqui, gente, do Novo Testamento, não é no Antigo Testamento, não. A Bíblia fala sobre isso. E esse homem, ele tinha prazer em levar uma oferta no altar. A Bíblia conta a história do homem desde o princípio. Abel e Caim, eles levam uma oferta. Um leva da primícia, outro leva aquilo que sobrou ao cabo de dias. Mas os dois levam oferta. Ninguém comparecia diante de Deus sem uma oferta. E esse homem, ele quer comparecer diante de Deus levando uma oferta. E ele é impossibilitado por quê? Por causa da sua enfermidade. A maldição da lei impedia esse homem de ser alcançado ou alcançar o Senhor, a se aproximar de Deus. A Bíblia diz hoje, estamos aqui em tempos de Novo Testamento, essa lei que foi reinterpretada por Jesus. Se você ler a Bíblia em casa, em Gálatas capítulo 3, verso de número 13, vai dizer que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele maldito por nós, porque maldito é aquele que for pendurado no madeiro. Por último, esse homem, ele vive a impossibilidade que é imposta pela religião. Era sábado, e não era lícito ser curado no sábado. Pensa um dia assim, que o judeu, a gente vai hoje para Israel, no sábado os judeus não aparecem. Eu me lembro de uma vez, tivemos um dia livre no sábado, e eu aproveitei para ir no mercado, na verdade era um shopping, e eu fui com alguns irmãos que estavam conosco, nos acompanhando nessa viagem, nessa caravana para Israel, e de repente, quando deu 3 da tarde, de uma hora para outra, fechou tudo fechou. E todos os judeus sumiram, por quê? Porque eles vão se purificar para o sábado. O sábado começa no pôr do sol, que gira em torno das 6 da tarde. Eles saem, fecham tudo, e dedicam aquele dia somente ao Senhor. E o interessante é que eles dedicam o dia ao Senhor, e eles não querem saber de mais ninguém. Eles não se importam com você, se você vai voltar a pé, se você queria comprar alguma coisa, se você necessitava de alguma coisa, isso não importa. Eles têm na lei do sábado um mandamento que deve e vai se cumprir. E o coração deles diz que no sábado não é permitido nada, nem ser curado. Eu quero voltar aqui a Lucas capítulo 13, verso 10, porque Jesus cura essa mulher em dia de sábado. E alguns fariseus reclamam, assim como reclamaram com esse homem, porque ele está carregando uma maca no dia do sábado. Olha para mim que eu vou dizer. Tem muita religião que impede o mover do Senhor por causa de leis. Tem muita religião, não, você não vai ser abençoado porque você faz isso, faz aquilo outro. Você não vai ser abençoado porque você não segue a nossa lei. Escute aqui, querido. Deus não está preso por essas leis de homens. O nosso Deus é um Deus que se move por fé. Aquela mulher que nós já ministramos sobre ela aqui, com fluxo de sangue, ela era uma intocável, mas ela resolve tocar no Senhor e ela é curada. Tem muita gente que não alcança a sua cura, não alcança a cura para a sua casa, para a sua própria vida, porque está preso na tradição da lei religiosa. Querido, Deus é maior do que a religião. Deus é maior do que as convenções. Deus é maior do que as igrejas. Deus é Deus sobre a terra. A Bíblia diz, Isaías 43, 13, antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa escapar das minhas mãos, pois agindo Deus, quem impedirá? Que ninguém pode impedir o mover do Senhor. Mas esse homem aqui está impedido porque a fé dele na religião era maior do que a fé dele em Deus. E por último, ele estava preso porque o coração dele era amargurado. Se tem um cativeiro, gente, é o tal da ausência ou a falta de perdão. Jesus fala com ele no verso 14, de João 5, verso 14, ele diz, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Se você ler com calma, Mateus capítulo 18 em casa, você vai ver que a ausência de perdão leva você para dentro de um cativeiro, leva você para dentro de uma jaula, leva você para dentro de uma prisão. A Bíblia conta a história de um homem, é o credor incompassivo, ele é perdoado de um valor impagável, ele não consegue perdoar alguém que fez o que beliscou ele, que devia para ele 100 denários, ele é levado para dentro de um cativeiro, de uma prisão, até pagar o último centavo. Olha para mim, o perdão aprisiona a sua vida. Tem muita gente doente em casa hoje, que não consegue perdoar.
Tem muita gente aprisionado com seus sentimentos, vivendo uma história de um câncer, de um caroço que aparece em você, uma doença sem cura, porque você não perdoa. Experimente levantar a sua voz e liberar perdão. Experimente decidir perdoar, para você ver se você não vai levantar esse cativeiro e dessa paralisia. É interessante que a gente tem que definir a ferida. Em Jeremias 10:19, gente, Jeremias, ele fala sobre uma nação ferida. Uma nação ferida pelo pecado e pela ausência do arrependimento. Em Jeremias 10:19, ele diz: ai de mim, estou ferido. O meu ferimento é incurável. Apesar disso, eu dizia: esta é a minha enfermidade e tenho que suportá-la. É gente que diz o seguinte: não, sou ferido e vou viver ferido. Eu sou aleijado e vou ficar aleijado. Eu sou incapaz e vou ficar incapaz. Eu sou paralítico e vou continuar paralítico. Eu não consigo ver o mover de Deus e vou continuar sem ver o mover de Deus. Quando a gente fala sobre ferida, presta atenção. A ferida, ela produz 3 movimentos na vida da pessoa. O primeiro deles, a ferida, ela produz algo chamado hipersensibilidade. Uma pessoa ferida, ela é hipersensível. Já viu gente que qualquer coisa, você está antipatizado por ela, você está vivendo assim um tempo em que você olha para a vida dela, você diz assim, tudo que ela fala, você está contra, pode pregar um sermão maravilhoso, mas tem um detalhezinho que ele falou, você fica só naquele detalhe. Ele pode fazer todo o bem para você, mas ele esqueceu uma poeirinha em cima do móvel, você está reclamando. Ele fez uma pintura maravilhosa, mas tem um traço que saiu borrado, você reclama daquele traço. Uma pessoa ferida é uma pessoa hipersensível. A hipersensibilidade impede que você seja tocado, querido. Quando você vai para a praia e prega sol, e esse sol castiga a tua pele, e você fica vermelho como um pimentão, você está ferido. E gente que te ama, teu filho, teu marido, tua esposa, teu pai, tua mãe, vão querer te abraçar. E quando te tocarem, aquela ardência, você está tão ferido, que o amor vai parecer agressão. Tem gente que está vivendo infecção espiritual dentro do coração. E você chega perto, ele faz o quê? Ele se sente hipersensível. A hipersensível produz algo chamado melindrosidade. O melindroso é alguém que você tem que ter todo cuidado para tocar nele. Você tem que ter todo cuidado para falar a verdade para ele. Você tem que ter todo cuidado para comunicar para ele algo que ele precisa saber, porque ele é melindroso. Tudo ele já está na defensiva, tudo ele já está dizendo que a culpa é dos outros, ele está transferindo problemas para os outros. Em terceiro lugar, uma pessoa que está ferida, além de ser hipersensível, além de ser melindroso, é alguém retraído. Quando você está machucado e alguém chega perto de você, você fala, não toque em mim que eu estou machucado. Não toque em mim que eu estou com uma infecção, estou com uma ferida. A pessoa ferida, ela se afasta das outras pessoas. Ela vive solitária. Ele vive dentro do orgulho. Eu sempre ensino que o orgulho ele vem por causa da rejeição. Uma pessoa rejeitada é uma pessoa orgulhosa. E o orgulhoso, ele em vez de atrair o benefício do Senhor, ele atrai a rejeição do Senhor. A Bíblia diz que Deus, ele responde aos humildes, mas ele resiste ao orgulhoso. O orgulhoso está tão ferido que ele nunca vai sair da paralisia dele, nunca vai sair da paralisia dele. Essa definição da ferida mostra que o perdão sara os feridos. Só tem algo que pode te tratar hoje, é o perdão do Senhor. A Bíblia diz em Marcos 2, 5, 12, que é mais fácil dizer ao paralítico, é um outro texto, é um outro paralítico que está aqui chegando para Jesus. É aquele que vai descer, os 4 amigos descem ele pelo telhado de uma casa. E Jesus diz, que é mais fácil dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Eles ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. O que Jesus está falando aqui? Que a prisão na paralisia, ela vem por causa da ausência de um perdão.
Muita gente tem problemas e questões e dificuldades em perdoar as agressões dos outros. Ele me traiu, ele tentou me destruir, ele roubou todo o meu dinheiro, ele me enganou, ele abusou de mim, ele me trocou pela cachaça, ele me trocou por outra família, ela me trocou por outro homem. E isso tudo causa amargura no coração e prisão. E enquanto ele não pagar o que ele me deve, eu vou querer o mal dele. Só que, na verdade, o perdão, ele não liberta o agressor. O perdão libera aquele que foi agredido. Pastor, e aquele que fez o mal contra mim? Aquele que fez o mal contra você vai pagar caro. Porque o nosso Deus é vingador, querido. É por isso que quando o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, ele fala: não desejai, não devolvei mal com mal. Se alguém te amaldiçoar, abençoa. Jesus, ele vai dizer para a gente, em Mateus capítulo 5, se alguém te ferir na face, oferece a outra. O perdão é algo que vem do ofendido para o agressor. Agora, qual é o problema? O problema é que muitas vezes nós não perdoamos a nós mesmos. Pelos erros do passado, pelos tropeços. Nesse caso, o abusador foi você. Nesse caso, o traidor foi você. Nesse caso, quem abandonou foi você. Nesse caso, o irresponsável foi você. O violento foi você. E quando você não se perdoa, você fica paralisado. Porque você começa a dizer: eu não mereço, e eu vou continuar nesse lugar aqui do sofrimento para sempre. Quando o perdão sara os feridos, eu quero levar vocês agora para entender como ser livre da paralisia. Número 1, nunca use a fé dos outros. Eu vou dar para vocês 3 passos para a liberdade da paralisia, para você se levantar, pegar essa tua maca, para você ser feliz com a tua família, na tua vida. Número 1, não use fé emprestada. Com os meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Jó era um homem, está no capítulo 42 de Jó, no verso 5. Jó era um homem que só conhecia Deus de ouvir falar. É gente que conhece Deus através de livros, e os livros são muito bons. Gente que conhece Deus através do testemunho. Conhece Deus através do testemunho dos outros. É aquele que conhece Deus através do que os outros falam, mas ele nunca teve uma experiência com o Senhor. E muito pior do que isso, às vezes simula que teve uma experiência, experimentou um milagre, só para não ficar fora daquele grupo que diz que viu Deus, que encontrou Deus, ou que experimentou o mover de Deus na sua vida. Querido, para você sentir o mover de Deus na sua vida, você não pode usar a fé de ninguém, a fé é tua. Ela é tua. É algo que tem que ser constituído pelo teu coração. Davi, em 1 Samuel 17, ele vai lutar contra o gigante Golias. E aí ele não está preparado, ninguém tem fé nele, só ele mesmo tem fé nele. Os irmãos dele dizem, mas para com isso. O próprio rei Saul diz: você é pequeno demais. E tentam colocar no coração dele uma fé do outro, tentam vestir ele com a fé do outro. O rei Saul então pega a sua própria túnica e sua armadura e coloca sobre Davi. Davi diz: não quero a fé dos outros, eu quero a minha fé. Então ele se aproxima do gigante, e ele diz: tu vens contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tu afrontaste. E naquele dia ele derruba o gigante, ele sai vitorioso. Então, querido, preste atenção. É bom que alguém ore por você, é bom que alguém ore pela sua vida, abençoe sua vida, mas você precisa ter os seus encontros com Deus, você precisa ter as suas experiências do mover de Deus na tua vida. Então seja ousado, se aproxime do Senhor pelo sangue da cruz, confesse seus pecados e comece a convidar Deus para se mover na tua história, em nome de Jesus. Número 2, cuidado com uma fé que exige sinais. Jesus diz em Mateus 12, mas ele lhe respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal senão o do profeta Jonas. O que foi o sinal do profeta Jonas? Foi o sinal do arrependimento. Nínive era uma cidade muito perversa, e Jonas, o profeta, vem anunciar a destruição dela, mas Nínive se converte. E quando Nínive se converte, a mão do Senhor, que ia pesar com juízo, ia se mover com juízo, ela é recolhida e traz paz. E Jesus cita o povo de Nínive como uma geração que vai se levantar e vai julgar a incredulidade. Querido, quando nós falamos de fé,
A tua fé não deve exigir sinais. A tua fé deve convidar Deus, mas não deve ser exigente com relação a sinais. Deus diz sim, Deus diz não, e às vezes Deus não diz nada. Eu tive muitas experiências de respostas imediatas do Senhor. Eu tive outras que eu tive respostas que foram distanciadas pelo tempo, e tem outras que eu ainda estou esperando. Eu gosto muito das palavras daqueles 3 homens lá que foram lançados na fornalha de fogo pelo rei babilônico. Eles dizem: o Senhor a quem nós servimos pode nos livrar, mas se Ele não nos livrar, nós também não vamos adorar esse ídolo de ouro que você fez. Quer dizer, é um homem que ele está com Deus, apesar da circunstância. Eu estou com Deus, se Ele fizer, tem uma canção que diz, Ele é Deus, se não fizer, Ele também é Deus. E número 3, e último, a Bíblia diz para a gente eliminar a fé que é egocêntrica, que é egoísta. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Não tem a ver com aquilo que eu quero, mas aquilo que eu quero junto com Deus. Não tem a ver com uma fé que exige coisas que Deus não passam pelos princípios de Deus. Presta atenção aqui, querido. Deus quer que você tenha um bom casamento, mas Deus não quer que você tire o marido de ninguém e a esposa de ninguém. Você está entendendo isso? Deus quer que você prospere na tua profissão, mas Ele não quer que você pise em ninguém, nem destrua ninguém, e nem roube ninguém para ficar rico. Deus quer que você seja um profissional qualificado, mas Deus não vai abençoar se você estiver colando, se você estiver buscando respostas sobre os ombros de alguém desonestamente. Então, elimine a fé egocêntrica e faça, e caminhe, e ande, e busque aquilo que Deus quer. O que Deus quer, querido? Que você seja um com Ele. O que Deus quer? Que você tenha Ele por o único Deus. O que Deus quer? Que você levante desse tanque de paralisia e veja o mover de Deus do seu lado. Clame pelo mover de Deus. Para de ficar esperando todo mundo fazer algo para você. Para de ficar esperando alguém que te empurre, alguém que te sustente, alguém que traga uma resposta, um anjo que vem do céu. Querido, Deus está do teu lado agora. É Deus que está te visitando hoje, está visitando a tua casa. Convide o mover do Senhor para a tua própria vida. Convide o mover das águas para a sua própria história. Em nome de Jesus. Estamos vivendo tempos de ameaça, tempos que as pessoas não têm respostas, que os governos não dão resposta, mas o Senhor é Deus que dá resposta e se move na vida de todo aquele que crê. Amém? Eu quero orar agora por você, quero orar agora pela sua família, eu quero orar por todos vocês que nos veem. Nós estamos recebendo aqui gente que está pedindo oração, gente, nós estamos recebendo tantas palavras aqui, pedindo oração através do YouTube. Nós vamos orar por vocês, vamos orar de joelhos. Nosso time de intercessão ora por vocês toda terça-feira de manhã. Nenhum pedido de oração fica sem resposta do Senhor, fica sem cobertura de oração da nossa igreja. Então descreva aqui o seu problema, o nome de quem está com problema. Você pode usar o canal Oswaldo Lobo, você pode usar o canal IBBR, você pode mandar as mensagens, todas elas são encaminhadas, todas elas. Alguns mandam para mim pedidos pelo meu e-mail, pastorlobo@gmail.com, pelo e-mail do Instituto Êxodo, pelo e-mail oração@ibbr.org.br. Todas as orações, todos os pedidos são levados diante do Senhor, amém? E eu quero orar por você, junto à sua família, junto à sua casa agora. Vamos pedir o mover de Deus sobre a sua vida, sobre a sua história. Em qualquer lugar, você que é da Espanha, você que é de Portugal, tem gente aqui ouvindo a gente do Vietnã, do Japão, da China, dos Estados Unidos, da Argentina. Quero mandar um beijo especial para todo o povo do Chile, em especial o povo que vive aí, toda a família Araia que segue a gente. Quero mandar um beijo no coração de vocês, povo de São Paulo, povo que nos segue por todo o Brasil. Pai querido, em nome de Jesus, nós ouvimos a Tua palavra, e a Tua palavra nos enche de esperança e de fé. Quando nós olhamos para a vida desse aleijado do tanque de Betesda, muitos de nós olham para a nossa própria história, ou por parte da nossa história, que estão paralisadas pelo medo, paralisadas pela religiosidade, paralisadas pela tradição, paralisadas pela ausência de amigos capazes,
paralisadas pela ausência de solidariedade, paralisadas pela escassez da generosidade, paralisadas pela maldição da lei, paralisadas porque nós não temos ousadia para crer. Quero pedir perdão ao Senhor em nome de Jesus. E queremos ser tocados sim pelo Senhor. Queremos essa noite liberar uma palavra de bênção sobre as casas, sobre a vida dos paralíticos, em nome de Jesus de Nazaré. Levanta dessa tua cama, levanta dessa história que te deixa jogado no chão. Sai dessa depressão em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu dou uma ordem para que todo câncer seja retirado da tua vida, todo câncer desapareça, todo caroço se transforme em pó, toda enfermidade nas famílias seja destruída, toda confusão, todo espírito de confusão, eu repreendo em nome de Jesus de Nazaré. Eu abençoo essas casas, eu abençoo cada uma dessas vidas em nome de Jesus. Eu reclamo o poder do sangue do Cordeiro sobre os umbrais e as vergas laterais dessa casa, e eu libero uma palavra em nome de Jesus: levante e anda e seja curado. Cada família, cada pessoa seja curada em nome de Jesus de Nazaré. Amém, amém, amém. Experimente o mover de Deus na sua vida em nome de Jesus. Amém, amém. Eu quero me despedir de vocês, dizendo que foi uma grande alegria estar aqui com cada um de vocês. Continue nos seguindo, vamos continuar nos reunindo ao vivo, toda terça-feira, 20 horas, no nosso Celebrando. Toda quarta-feira, no culto de quarta-feira, às 20 horas. Toda sexta-feira, uma palavra para as famílias. Estamos aqui semeando, estamos aqui dando alimento para a igreja. Todo domingo, sempre às 10 da manhã. E também, como hoje, às 19 horas. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Pode nos seguir nas nossas redes sociais, no Instagram, IBBR, ou no Pastor Oswaldo Lobo. Você me acha por aí. Fica com Deus, Deus o abençoe. Levante sua mão agora, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus sobre sua vida, sobre sua casa, agora sua família e sobre toda a igreja reunida sobre a face da terra, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Fica na paz, uma boa semana, fica com Deus.